A primeira-dama, Janja Lula da Silva, deve ter um papel de destaque na estratégia do presidente Lula neste ano para ampliar o diálogo com mulheres evangélicas durante a disputa eleitoral de 2026. A ideia, Bianca, da campanha é aproximar o governo a um segmento que tem grande peso no eleitorado brasileiro. Janja tem participado de articulações e ações voltadas ao público feminino e religioso, com foco em temas como violência contra a mulher, família, políticas sociais. Segundo relatos de bastidores, Janja também passou a participar de movimentos de aproximação com grupos evangélicos, incluindo a criação de um comitê, Bianca, voltado ao segmento. A Janja, ela tem buscado, na verdade estão designando esse papel para ela, e é um papel no qual ela se sente extremamente desconfortável, ela odeia esse papel. Ela não queria ter que estar à frente, né, de criar essas conexões ou se posicionar como uma mulher que tolera, né, os evangélicos. E aqui vale também lembrar que se não me engano, são 27%, não é, da nossa população se autodeclara como evangélico, mas mais que isso é o cristão, né? Então, que cristãos são católicos junto com evangélicos e também eu acho que também entra aqui os que seguem o kardecismo, enfim, mas que se autodeclaram como cristãos. Agora, a Janja, ela realmente se sente ultra desconfortável em ter que se aproximar dos evangélicos, porque tudo o que o cristão ali, o evangélico, ele vai defender é exatamente o que vai contra a esquerda, né? O comunismo, contra o que o PT quer fazer com que seja a regra nesse país. Então, é bem desconfortável, é forçada, sabe, essa entrada de Janja nesses ambientes. É bem forçada. É verdade, sim, que muitos abrem as portas. E é triste, mas é a realidade no Brasil. Existem igrejas, existem comunidades, né, cristãs que dizem que são PT, que são da esquerda, o que é totalmente incoerente. É gente que não sabe ler a Bíblia, então, né? Então tá pregando uma outra Bíblia. Aliás, dentro até dessas pautas diversas, existem aí tantas coisas discrepantes da própria, do preceito de fé, né, que se deveria seguir. Então, o aborto, o desrespeito, né, à paz. Então, quer dizer, um dos mandamentos com promessa é honrarás pai e mãe. Não, a questão é ver seu pai e sua mãe como opressores, né? A Bíblia também fala de prosperidade, né, de você plantar e colher. Não, a esquerda prega que você recebe do Estado, né? E a semente não é tua, não. É do Estado, o Estado controla, o Estado direciona o que vai acontecer com a tua vida, o que você vai fazer da tua vida, sendo que também na Bíblia existe esse preceito, né, de um propósito maior. Alguém, esse ser maior, né, Deus, que direciona, e tudo isso é contra o que a esquerda prega. Então é por isso que a Janja vai, mas ela vai em ambientes em que ela sabe que ninguém vai se opor a ela, que ninguém vai questionar, que ninguém vai confrontar, e ela faz o que ela tem que fazer. Dá até para ver no vídeo que ela fala evangélicos e evangélicas, o nível de desconforto. Ela fala lendo um teleprompter de um jeito muito ruim mesmo. Tipo, nem para forçar um pouquinho ali, poxa, a interpretação, né? Porque é normal ter que ler teleprompter, é muita coisa na cabeça, talvez ela não tivesse que decorar, não é sobre isso. O que eu estou dizendo faz um esforço aí para mostrar que tá lá presente, né? Não, ela parece um robozinho lendo. Então, essa é a Janja. Ela tá desconfortável, obrigaram ela a fazer isso, ela não queria, ela fez. Ela, claro, se for para cantar, ela canta. E ela cantou com Kleber Lucas no lançamento da campanha de Lula. Kleber Lucas, que foi um cantor de muita fama, muito sucesso, mas que quando começou a ir por essa linha ideológica, sabe, de esquerda, perdeu também bastante do respeito, do que as pessoas viam nele, achavam que ele era e de repente viram, puxa, esse cara não era o que eu pensava. E perdeu muito seguidor também, mas ele não está nem aí. Ele está com o governo, ele está com a Janja e não abre mão de estar nessa, apesar do que a Bíblia diz. Então é isso. A questão não é a Janja estar lá. A questão é o que a Janja está levando não condiz com o que realmente deve ser seguido por um evangélico. Exato. Bom, eu dei um Google bastante rápido aqui, viu? Coloquei assim, Janja tem cargo?
Aí o Google respondeu: a primeira-dama Rosângela da Silva não tem um ministério ou um cargo público remunerado, mas conta com suporte oficial do governo. O que será isso, hein? Em agosto de 25, o presidente Lula assinou um decreto que alterou as regras do gabinete pessoal da presidência da República. A norma oficializou o suporte de cônjuges do presidente em atividades de interesse público, como agendas sociais. Bem, o governo esclareceu que é uma medida que não cria novos cargos nem aumenta gastos públicos. Aí aparecem, Paulo, outras matérias relacionadas, como, por exemplo, de 2024 do Poder 360. Gabinete de Janja no Planalto custa cerca de R$2 milhões por ano. Valor econômico: Janja terá gabinete no mesmo andar de Lula no Palácio do Planalto. Por aí vai. Eu gostaria que a Janja se decidisse em qual religião ela realmente irá seguir, porque nós já vimos foto da dona Janja nas redes sociais falando que sentia saudade de se vestir de branco, girar, girar, girar. Já vimos ela rodando diversas igrejas evangélicas pregando a palavra do feminismo. Você acha que ela foi falar sobre Jesus Cristo? Não, ela foi falar que as mulheres dependem somente delas, que ninguém vai salvá-las, que elas têm que se guiar umas pelas outras, mas para falar sobre Jesus Cristo numa igreja evangélica, eu realmente não vi. E também vimos ela rezando ao lado do presidente Lula em uma igreja evangélica. Então ela poderia se decidir realmente qual caminho seguir. E veja, não é só sobre os evangélicos. Ela disse ali numa entrevista que ela seria a única primeira-dama que trabalhou de verdade. E ela trabalha tanto que ela tem que ficar avisando que ela trabalha. Eu trabalho, porque se ela não falar, ninguém perceberia. Então ela precisa ficar falando isso reiteradamente para que as pessoas saibam que ela trabalha. E o trabalho dela em relação às mulheres, defesa das mulheres, contra a violência contra as mulheres, ou seja, o resultado desse trabalho tão extraordinário que ela vem fazendo é recorde de feminicídio dos últimos 10 anos. Esse é o trabalho que ela vem fazendo. Mas no final de tudo, eu queria realmente saber de onde que vem o dinheiro para os assessores e o gabinete dela, porque o presidente Lula colocou sigilo nos gastos da primeira-dama e, infelizmente, nós, povo brasileiro, que pagamos a conta através dos nossos impostos, nós não temos acesso às gastanças da dona Janja. E só mais uma coisinha, né? Ela também falou, ela mencionou assim que foi o Lula que fez a Marcha para Jesus, o que não é verdade, até como uma lei, né? Na verdade, a Marcha para Jesus já foi algo assim que não tinha mais como o governo, não depende mais, né, de um governo estar ou não institucionalizando esse dia, porque foi iniciado ali pelo apóstolo Estevão Hernandes, pela bispa Sônia Hernandes, são da Renascer em Cristo, né? Mas também cresceu num nível em que não é sobre apenas uma igreja, mas é um dia em que os evangélicos eles marcham numa determinada capital do país e clamando, cantando louvores, orando pelo país, entende? Então é a Marcha para Jesus por causa disso. A Marcha para Jesus ganhou o mundo também. Acontece hoje em Israel, acontece no Japão, acontece na Argentina, em vários países acontece a Marcha para Jesus. Então não foi o Lula que começou com a Marcha para Jesus, ele apenas assinou um papel, até dentro desse estilo, né, e dessa estratégia de, vou fazer aqui uma coisinha pelos evangélicos, eles vão ficar felizes. Não foi ele que começou a Marcha para Jesus. Então é importante também a gente ter isso como uma informação relevante aqui, porque eles falam outra coisa. Falam que o dia, né, da música gospel, a música gospel como patrimônio cultural. Isso foi também algo assim que os próprios parlamentares, por muito tempo, brigaram para que isso acontecesse, e aconteceu, mas, gente, é o papel, né, exatamente do Estado também fazer com que isso fosse levado em conta e reconhecida a música cristã como patrimônio. Mesmo que a gente saiba que existe muita resistência na hora de realmente patrocinar e levar esse patrimônio para as pessoas, o patrimônio que eles querem levar é de Anitta, né? Aquela música que destrói a mente das pessoas, e dificilmente eles realmente apoiam que shows cristãos aconteçam em diversas partes desse país, porque seria muito bom, né? Seria maravilhoso que isso fosse propagado, porque é uma música que leva paz, independente mesmo da religião. Que eu ouço das pessoas a música evangélica eu gosto, me faz sentir equilíbrio, paz. Então, seria bom para o Brasil, mas
não é bem o que eles querem levar para o povo, não. Ô, Bianca, só para complementar, eu gostaria de saber se a Janja, nessas reuniões em igrejas evangélicas, ela fala a verdade sobre o que ela pensa, por exemplo, sobre o aborto. Será que ela fala que é um crime bárbaro contra uma vida inocente? Ou será que ela fala que é uma questão de saúde pública? Porque essa é uma questão muito consideravelmente pesada para os evangélicos. Será que ela fala a verdade? E mais, será que os evangélicos ficaram felizes em ver ela dançando lá no carnaval, considerando os conservadores e os religiosos em latas de conserva? Será que eles gostaram disso? Será que foi gostoso ver o pouco caso e a piada que fizeram em relação aos conservadores naquela ocasião, no carnaval deste ano? Realmente são questões que eu gostaria de ver a Janja falar para os evangélicos, já que ela gosta tanto. E esse post aí, então, dela dizendo saudade de vestir branco e girar, girar e girar. Red Silver, as panelas mais vendidas do Brasil e não precisa de óleo. Preste atenção nas imagens e daqui a pouco eu volto com uma super promoção. As panelas Red Silver são a solução para o seu dia a dia, porque fazem todo tipo de comida de uma forma mais saudável e sem usar nenhum tipo de óleo. Revestida com material antiaderente, ultra resistente que não gruda, promove um deslizar dos alimentos e não solta resíduos. São sofisticadas, leves, fortes e possuem um design elegante. A combinação perfeita para a sua cozinha. Red Silver é zero gordura, zero óleo, muita tecnologia e vai em todos os tipos de fogões. E o menor preço do Brasil. Atenção, porque o kit completo, o kit família, você vai levar por 12 parcelinhas de R$ 72,25. E não para por aí, hein? Você ainda ganha de presente este jogo de facas de aço inox, revestimento Red Silver e corte preciso. Aí nós vamos entregar na sua casa e hoje você não paga o frete. Então aproveite, corra. Você pode pedir através do QR Code que está aparecendo ou ainda mandar uma mensagem para o WhatsApp 11 97661 8704.